caso da mãe narcisista é um caso muito forte, em que a internet tem feito um papel muito bom na vida dessas pessoas. Porque pensa, essa pessoa foi vítima de uma mãe narcisista enquanto ela era criança. E continua sendo a vida inteira. Mas você já tem uma distorção já desde que você ainda estava em formação. Como é que você vai se defender? Não tem condições. Mas a pessoa adulta que você é hoje começa a olhar na internet e fala, peraí, a minha mãe tem essas características? Ué, mas eu passei por isso. Opa, então eu posso fazer pedra cinza? Puxa, então eu posso afastar essa pessoa da minha vida? Opa, então não é ruim afastar minha mãe da minha vida? Eu não preciso me sentir culpado ou culpada? E aí você consegue ver pessoas mudando também. Então a gente não é livre de se encontrar com essas pessoas, muito menos quando você é criança. Não tem como, né? Vai escolher o quê? Mas a gente tem como sair, né? Sim. E quais as consequências para uma criança que teve a mãe narcisista? Seria a mulher que vai crescer com a dependência emocional? Provavelmente também, mas tem outras consequências bem fortes. Claro, tem algumas pessoas que são mais resilientes e aí elas acabam se aprumando, né? Mas a questão do apego é muito importante pra gente. A teoria do apego do Bowlby é muito importante para nós, psicólogos, porque estabelece de que maneira nós podemos, por exemplo, estabelecer o desamparo aprendido, que é a pior coisa que tem para você. Você aprende a ser uma pessoa que não tem base. Aprende a não ter apoio. Aprende a não ter amparo. Então, essa pessoa que aprendeu a não ter amparo, provavelmente vai buscar esse amparo em outros lugares, que não são os melhores na sua vida futura. E pode fazer escolhas péssimas, justamente porque, no fundo, tem sempre aquele buraco de desamparo dentro dela. Ou uma pessoa também que não, aquelas que não consegue confiar em ninguém. Também faz parte da mesma coisa, porque você imagina, as pessoas nas quais você poderia e deveria confiar mais, que são tuas figuras de referência. Porque muitas vezes a mãe narcisista está acompanhada do pai narcisista também, que está lá fazendo papel de bonzinho e tal, mas ele aceita tudo o que essa mulher faz, né? Então, assim, a gente vê pessoas perdendo o seu referencial no seu nascimento. Aí faz como? Faz terapia. Eu sempre penso assim, né, que o narcisista ou ele vai estar com um narcisista ou vai estar com algum dependente, né? São as duas escolhas, assim, né, que são mais comuns. Mas narcisista com narcisista, eles não ficam se entrando em choque? Não, porque às vezes o suprimento é o mesmo e aí o encontro é esse. A gente chama também de folia D, loucura a dois. O Freud definia isso de uma maneira bem interessante. Você veja, por exemplo, o casal Nardoni. Pode ser um exemplo. Verdade. Pode ser também aqueles dois da Glória Pérez. A mesma coisa. Da Glória Pérez, não, da Daniela Pérez, né? Daniela Filha da Glória Pérez. Pérez. A mesma coisa, aquele casal. Então a gente vê casais Aí um que potencializa o outro e potencializa e daí, olha, uma tragédia. ali pra frente, né? Só pra baixo. E o transtorno de personalidade, eles caminham muito, né? Em cada... o cluster, assim, eles vão caminhando em cada traço, né? Muito parecidos, né? Então você tem um pouco de histrionismo, daí você tem um pouco de borderline misturado também, você entendeu? Então, assim, a gente não tem um critério muito Porque os traços claro, são muito misturados, mas né? mistura muito, mistura bastante.